Direção defensiva é o segundo tema mais cobrado na prova teórica do Detran. E se você tem a intenção de passar de primeiro, quem sabe até gabaritar a prova, você precisa estudar e dominar esse conteúdo. E para facilitar, eu vou postar 2 vídeos em sequência, dando uma revisada, fazendo um resumo dos conteúdos mais cobrados no tema de direção defensiva. Então, esse aqui é o primeiro vídeo. Na sequência, eu vou postar um segundo vídeo, tem também o vídeo completo, caso você prefira, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like e comenta aqui de qual cidade, de qual estado você está vendo esse vídeo. Lembrando que não tem todo o conteúdo, tem uma revisão, um resumo do conteúdo mais cobrado, com dicas e com macetes para melhorar a sua aprendizagem e garantir a sua aprovação. Direção defensiva é uma direção preventiva. É prevenir, é antecipar ou planejar todas as ações com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas. Então, a direção defensiva, ela é antecipar, ela é prever, ok? E dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Nós vamos errar, os outros condutores vão errar, mas se nós estivermos dirigindo defensivamente, preventivamente, antecipando situações, nós temos uma probabilidade muito maior de não nos envolvermos em um acidente. Então, lembrem-se destas 2 frases. Planejar todas as ações com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. Outro tema que é muito cobrado na prova, quando falamos em direção defensiva, são os automatismos. E eu já falo para vocês que toda vez que vocês estiverem assistindo os vídeos, seja os vídeos aqui do canal ou de qualquer outro instrutor aqui do YouTube que tem profissionais maravilhosos, sempre tenham em mãos um caderno, um lápis ou uma caneta para vocês anotarem as dicas. E aí vai a primeira. Anotem aí. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Por quê? Tem uma questão que cai que ela pergunta dos automatismos na direção. E a resposta será desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Então, lembre desses 3: automatismos desfavoráveis e incorrer. Nesse slide aqui, eu juntei para vocês 2 itens importantíssimos, tanto para as aulas teóricas, para a prova teórica, para as aulas práticas, para o exame prático, para o dia a dia de vocês. Primeiro, as 3 principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência é aquele condutor que faz o meio sem querer. A negligência é aquele condutor que ele age com total falta de respeito a qualquer sinalização, não tem cuidado com o veículo, não tem cuidado com os demais. E a imperícia nada mais é que a falta de técnica, a falta de habilidade. Quando nós estamos começando a dirigir, nós temos imperícia, nós ainda não sabemos exatamente o que fazer. Já os elementos básicos da direção defensiva, que serão 5, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. E vocês vão perceber que eu ainda coloquei as condições adversas, que são 8. Por que eu juntei nesse slide esses 3 itens? Para vocês lembrarem dos números. As causas de acidente são 3, imprudência, negligência e imperícia. Os elementos básicos da direção defensiva são 5,
que é o conhecimento, a atenção, a previsão, decisão e habilidade, e as condições adversas que nós vamos ver no próximo slide são 8. Então, se cair, lembre-se dessa numeração que vai ajudar vocês a acertar a questão. Nos 5 elementos, nós vamos ter então o conhecimento. O conhecimento tem que ser tanto o conhecimento teórico quanto o conhecimento prático. Conhecer as leis, as regras, as normas de circulação. A atenção, o CTB diz que ela tem que ser 360, ou seja, ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do veículo. Previsão é prever, é antecipar situações de perigo. Decisão, quando uma situação de perigo acontecer, você saber decidir o mais rápido possível e, claro, ter a habilidade, ter técnica para poder resolver essa situação ou sair dela com o menor dano possível. Nas condições adversas, que são 8, nós vamos ter iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Prof. Lu, como é que eu vou lembrar de todos esses itens? É por isso que eu sempre falo, lembrem-se, condições adversas são 8. Se cair a questão, você vai contar nas alternativas a qual delas tem 8 itens e vai marcar porque vai estar correto. Falando das condições adversas, começando pela iluminação. Na iluminação, nós vamos ter o ofuscamento e a penumbra. Ofuscamento, excesso de luz, penumbra, falta de luz. O ofuscamento, que é o excesso de luz, ele poderá acontecer no final do sol, quando o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo, ou quando vem um veículo no sentido contrário com a luz alta ou com o farol desregulado. Isso vai ocasionar o ofuscamento, que é o excesso de luz. Já a penumbra é falta de luz, é quando está amanhecendo ou quando anoitece. No finalzinho do dia ou no comecinho da manhã, que está clareando o dia, nós vamos ter a penumbra. Olha essa dica, esse macete. Luz baixa ou luz de posição. Sempre que falarmos em luz, sempre que falarmos em iluminação, lembrem-se, luz baixa ou luz de posição. Nas condições adversas, que são 8, nós vamos ter também as condições adversas de tempo. Pessoal, olha a dica. Tempo é tudo que está relacionado com o clima. O que o clima faz? O clima hoje está chuvoso, hoje tem neblina, tem cerração, pode ter fumaça, apesar de não ser do clima, mas está relacionado com o tempo, tá? Então, tudo que tiver relacionado com o clima, chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, geada, tudo que tiver relacionado com o tempo vai ser condição, aliás, tudo que tiver relacionado com o clima vai ser condição adversa de tempo. Mas fiquem tranquilos que o mais cobrado é chuva, neblina e cerração, tá? Esses são os mais cobrados. E não esqueçam que as condições adversas serão sempre 8. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque realmente é um item bem cobrado na prova, e até o final desse vídeo vocês vão ter decorado esse item. Outra dica importante. Não adianta vocês se enganarem e acharem que assistir um vídeo uma vez vai resolver a vida de vocês, que vocês vão aprender tudo. Independente se vocês estiverem assistindo vídeos aqui do canal ou se vocês pegarem vídeo de qualquer outro instrutor, não adianta vocês assistirem apenas uma vez. Vocês têm que assistir no mínimo 3, 4, 5 vezes para vocês realmente adquirirem o conteúdo, o conhecimento que está sendo passado no vídeo. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Os termos são diferentes, mas o significado é o mesmo, que nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento. É uma pequena camada de água, tipo uns 2 dedinhos de água. Então, a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água chama-se aquaplanagem ou hidroplanagem. Não confundam com alagamento.
Alagamento é pelo menos 1/2 metro de água. E para passar por uma aquaplanagem ou por um alagamento também é bem diferente. Na aquaplanagem, ela poderá ocorrer pela somatória de alguns fatores: velocidade alta, quantidade excessiva de água sobre o pavimento e pneus com profundidades insuficientes dos seus sulcos, ou seja, o pneu careca. É muito comum cair a questão falando da Cristina, que dirigia em alta velocidade quando começou uma chuva e de repente o carro dela aquaplanou. Aquaplanou porque na própria questão vai estar dizendo que ela estava em alta velocidade, que tinha excesso de água no pavimento e que os sulcos, né, dos pneus do carro dela não estavam tão bons, estavam com menos de 1,6, então gerou a aquaplanagem. Atenção! Se você se deparar com uma aquaplanagem, você irá eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até tomar a aderência ou retomar a aderência. Se for um alagamento, para se passar por um alagamento, você irá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Quer dizer o quê? Você vai pisar freio, vai pisar a embreagem, vai colocar a primeira, vai começar a acelerar teu carro e vai manter acelerado. Quando você soltar a embreagem, teu carro vai andar. Quanto mais você soltar, mais rápido ele vai. Se você retornar o teu pé na embreagem, ele vai começar a andar mais devagar. Por isso que você vai regular a velocidade com a embreagem. Duas palavrinhas que geram bastante dúvida nos alunos. O que é via e o que é trânsito? Até coloquei os dois juntos para poder explicar para vocês da melhor maneira possível. Via, pessoal, é um espaço físico. Lembre-se disso, via é um espaço físico. É qualquer superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Ok? Anotem aí. Via é toda e qualquer superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Passa um cachorro, passa uma bicicleta, passa uma pessoa, passa uma moto, passa um carro, um ônibus, um caminhão, é uma via terrestre. E os defeitos da via terrestre, que vão ser as condições adversas da via, são todos os defeitos que ela apresentar. Falta de sinalização, buraco, pista escorregadia, entre muitos outros. Agora, o trânsito é uma ação, ok? Trânsito é transitar sobre a via. É o ato ou efeito de transitar, de circular. Ou seja, pessoas e animais circulando sobre uma via, moto, carro, caminhão, qualquer veículo, qualquer pessoa, qualquer animal que esteja circulando sobre a via, aí vai ser trânsito. E uma condição adversa de trânsito é pessoas e animais soltos. Vale lembrar ainda que ele pode perguntar para vocês o que é o efeito ou a força centrífuga, que é a força que tende a jogar o teu veículo para o lado externo da curva. O que é externo? É fora. Então, a força centrífuga é a força que tende a jogar o teu veículo para o lado de fora, para o lado externo da via. Condições adversas do condutor. Pessoal, o condutor, ele tem sentimentos. É o que ele sente. Pode ser fisicamente ou emocionalmente. O que é fisicamente? É sentir cansaço, é sentir fome, é sentir algum tipo de dor. Isso é um sentimento físico, é um sentimento palpável, ok? Eu tô com dor na perna, eu tô apertando aqui onde tá doendo. Isso é uma condição física. A emocional é o que eu sinto emocionalmente. Eu posso estar triste, eu posso estar feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou gravando um vídeo novo com todo o resumo de 2024. Então, eu estou muito feliz. Isso é uma condição do condutor, certo? Então, lembre-se, condição do condutor é sentimento. É tudo o que ele sente. Pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, mas tem que ter sentimento.
Por exemplo, o condutor, ele não tem falta de retrovisor, ele não tem pneu careca, ele tem sentimento. Ele pode estar com fome, ele pode estar cansado, ele pode estar alcoolizado, ele pode estar com problema na visão. É sentimento, ok? Já as condições do veículo, pessoal, é muito simples. São todos os defeitos que o teu veículo apresentar. Ah, tá com o para-brisa trincado, defeito do veículo, condição do veículo. Tá com o pneu careca, defeito do veículo, condição do veículo. Ah, o freio tá falhando, tá com problema na embreagem, enfim. Todos os defeitos do teu veículo são condições adversas do veículo. E nós não podemos, falar nas condições adversas do condutor sem relembrar os crimes de trânsito que o condutor poderá cometer na direção. Ah, Profilu, mas isso não é matéria de legislação também. Lembre-se que a legislação e a direção defensiva, elas são complementos uma da outra. Os crimes mais cobrados na prova teórica do Detran são dirigir sem possuir a CNH, tá? PPD ou CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. São os principais crimes de trânsito cobrados na prova teórica do Detran. Sem possuir a CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Atenção, presta atenção em mim. Não é crime, não é crime o licenciamento ou habilitação vencidos. É multa, gente, multa apenas, não é crime. É importantíssimo vocês lembrarem disso, porque quando falar em crime, 90% das vezes vão dar 3 números romanos e vai perguntar o que é crime. E desses 3, em um deles vai estar PPD ou a CNH vencido, PPD ou CNH vencido há mais de 30 dias, o veículo não estar devidamente licenciado. Se você lembrar dessa frase, que a habilitação vencida e o veículo não estar devidamente licenciado não é crime, você já acertou essa questão de primeira. Ciclistas, vamos falar dos ciclistas. Profilu, mas eu tô fazendo carteira para carro, tô fazendo carteira para moto. Por que eu tenho que saber as regras para os ciclistas? Primeiro, para você poder respeitá-los, porque eles fazem parte do trânsito. E se porventura você resolver ser um ciclista, ou mesmo se você for, aí você sabe exatamente a maneira correta de se comportar no trânsito, não apresentar risco para você nem para os demais usuários. Primeiro, ciclistas, atenção! Quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Atenção! Nos bordos. Não está falando direito, não está falando esquerdo, nem do centro, nem nada. É bordos da pista e ponto, ok? Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila. Essa regra também vale para o pedestre, tá? Tanto o pedestre quanto o ciclista deverá sempre transitar, trafegar em fila. Atenção, mais um detalhe importante. O pedestre desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Porque o que acontece? Ele só é ciclista se ele estiver montado pedalando. Se ele está desmontado empurrando, ele é apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta. Atenção ainda, proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento. É muito comum de cair a questão, a proibição das bicicletas, ou é proibido o trânsito de bicicletas em? A resposta tem que começar com rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Ainda falando dos ciclistas, calçadas
e passeios só quando devidamente sinalizado. Então, caiu lá. O trânsito de bicicletas nas calçadas, o trânsito de ciclistas nos passeios. É permitido, tá? Permitido. Só que quando devidamente sinalizado. E ó, quando você for passar por um ciclista, esteja você de carro, esteja você de moto, primeiro, você tem que reduzir a velocidade. E segundo, manter 1,5 metros ao passar por um ciclista. Ele pode perguntar para você qual a distância mínima necessária para passar por um ciclista. Pessoal, preste atenção. Se ele está falando em distância, como é que você mede distância? Ou você mede em metro, você mede em quilômetro. Então, se ele pedir a distância, 1,5 metros. Agora, se ele perguntar a forma, se ele perguntar a maneira, aí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Mas se falar em distância, 1,5 metros. Ciclovia ou ciclofaixa quase sempre será pintado na cor vermelha. Ciclovia ou ciclofaixa, lembre-se da cor vermelha. Outro detalhe, transitar com teu veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeita a multa. Por que gravíssima? Porque é um local destinado exclusivamente para o pedestre ou para o ciclista. Se você colocar teu carro lá, você vai colocar a vida das pessoas em risco, por isso é infração gravíssima. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, aí é uma infração de natureza grave, sujeito à remoção. Por que remoção? Toda vez que você parar, estacionar de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, poderá sim resultar na remoção. Condições dos passageiros é outro item importante que precisa ser lembrado, e o que mais é cobrado são as regras para transportar crianças. Primeira delas e mais importante, que é uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. É proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos. Não tem exceção, não existe nada. Falou em moto, falou em ciclomotor, falou em motoneta, é proibido levar criança que seja menor de 10 anos. Quer levar? Leva. Só lembre-se, é uma infração gravíssima, com 7 pontos e gera a suspensão direta da habilitação. Ah, mas eu não tenho infração nenhuma. Não importa. Se você cometer qualquer infração que gera suspensão direta, você pode nunca na vida ter tido pontuação. Mas se você cometer uma infração de natureza gravíssima que gere suspensão, vai suspender direto, tá? O condutor de veículo, os quais não possuem um banco traseiro. Então, tem um carro, lá tem uma saveira, uma picape, uma caminhonete. Não tem banco traseiro. Onde é que eu vou levar essa criança? Gente, aí é uma exceção das duas que tem, já vou te contar a outra, que pode-se sim levar no banco dianteiro, com cuidados especiais. Quais que são esses cuidados? Desligar o airbag. Se for criança menor, terá que estar no dispositivo de retenção adequado à sua idade e à sua faixa etária. Todas as crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, que nós acabamos de ver a primeira e já vamos ver a segunda, devem ser transportados nos bancos traseiros. Então, na moto, só pode depois dos 10. No carro, até 10 anos, tem que estar no banco traseiro. As duas exceções que nós temos primeiro, questão anterior que nós vimos, quando for uma picape, uma caminhonete, algo assim, pode-se levar no banco da frente sem problema nenhum. Segundo, legalmente deve ser transportados no banco traseiro, crianças até 10 anos de idade. Segundo, quando eu tiver a quantidade de crianças que extrapolem os bancos traseiros, vou levar 4 crianças para passear, para tomar um sorvete. 3 vai no banco traseiro. Nossa, show de bola! Só que uma vai ter que ir no banco dianteiro. Porém, todas têm menos de 10 anos.
Eu posso levar alguma no banco dianteiro ou eu vou ter que deixar? Exceção. Lembra que eu falei que são duas? Então, a primeira é que quando for picape, caminhonete, pode ser no banco dianteiro com os cuidados especiais. Quando acontecer de extrapolar a quantidade de bancos traseiros, vocês poderão sim levar no banco dianteiro. Só que aí vocês não vão considerar a idade. Vocês vão considerar a que tiver o maior porte físico, exatamente, a que for maiorzinha, a que for mais alta, a que for mais entroncada, que tenha mais segurança, essa vocês vão levar no banco da frente, independente da idade. Ah, digamos que eu tô levando das 3 crianças, as 3 têm praticamente o mesmo tamanho, uma delas que é um pouco maior. Só que a que é maior tem 8 anos e as que são menores têm 9. Aí eu vou considerar o tamanho. E a criança que for maior, que tiver maior porte físico, maior estatura. Gratidão pela sua companhia até aqui. Finalizamos o nosso primeiro vídeo do resumo da revisão de direção defensiva. Lembrando que não tem todo o conteúdo. Eu fiz um resumo geral dos conteúdos que são mais cobrados na prova teórica do Detran, independente em qual estado, em qual cidade você esteja, esse conteúdo é válido para você sim, pode estudar tranquilamente. E claro, né, se você gostou desse conteúdo, se você entendeu, não sai deste vídeo sem se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui de qual cidade, de qual estado você está vendo esse vídeo e, claro, compartilhar esse canal com todo mundo. Então, esse foi o vídeo 1 de direção defensiva e na sequência eu irei postar para vocês o vídeo 2 do tema de direção defensiva. Lembrando que todo o conteúdo desse canal é válido sim para todo o território nacional e que aqui também vocês encontram, vou deixar na descrição o resumo de todas as matérias, legislação, direção defensiva completo num vídeo só, meio ambiente, primeiros socorros e também de mecânica básica para você se preparar e ser aprovado na prova teórica. Sucesso! Bênçãos a todos vocês, um abraço carinhoso da Prof. Lu e até o nosso próximo vídeo.